os meus sentimentos, eles precisam ser bem ordenados. Porque se os meus sentimentos não forem ordenados, eles vão trabalhar contra mim. Você sabe, quando você está contrariado com uma coisa, você não consegue dar o seu melhor, você não consegue ser a sua melhor versão. Por quê? Porque tem algo dividindo o seu foco, tem algo que está, dividindo a sua cabeça, tem algo que está mexendo com você, e isso está mandando informações, não só para o seu corpo, está mandando informações também para as tuas decisões. Isso está afetando a tua capacidade de relacionamento, está afetando a tua capacidade de tomar decisões certas na vida. Nossos sentimentos podem ser feridos, nossos sentimentos podem ser magoados, nossos sentimentos podem ser decepcionados, podemos inclusive ser abandonados em nossos sentimentos. E quando isso acontece, quando somos rejeitados, nós sentimos. Quem é que não sente quando não está sendo bem recebido num lugar? Quem é que não sente, quando você é como se fosse uma ovelha negra dentro da família? Você sente, eu sinto. Por isso, podemos ser rejeitados em nossos sentimentos, sem sequer mostrar a ninguém. Às vezes as pessoas, tudo que fazem é se calar, é absorver o impacto do ataque. Só que ela absorve e ela não consegue rejeitar, porque ela está sem defesa. Não existe receita para um coração partido. Se você quebra uma perna, você verá a perna quebrada. Se você quebra um braço, você verá o braço quebrado. Mas e quando você está quebrado por dentro? Como é que as pessoas vão ver? Nós conseguimos ocultar muitas vezes que estamos tristes, que estamos depressivos. Conseguimos ocultar que estamos sem esperança. Talvez você não tenha contado para o pai e para a mãe que você não está bem. Talvez você não tenha contado para o teu marido ou para a tua esposa que você está quebrado, que você está em cacos por dentro. Porque nós conseguimos ocultar as dores da alma, os nossos sentimentos. Não uma coisa visível para todo mundo. E tem pessoas que se tornaram experts em ocultar o que estão sentindo. Para uma criança desiludida, que não foi criada pelos pais, não há remédio que alivie essa dor. Existem sentimentos que precisamos administrar para sermos bem-sucedidos. Precisamos administrá-los, assim como administramos o dinheiro. Você sabe quanto você tem no bolso? Então você sabe até quanto que você pode gastar num restaurante, ou numa loja, ou na compra de uma coisa? Bem, você tem que saber também administrar o que está aí dentro de você, no seu peito. Você vai ter que aprender a administrar essas dores. E se você for o tipo de pessoa que não consegue administrar, você pode colocar a tua casa em parafuso. Você pode atrair confusões, mais confusões e brigas e desentendimentos, se você não conseguir lidar com os seus sentimentos. De repente você vai amanhã para o trabalho e o seu chefe pede uma coisa para você, e de repente ele é um pouco mais áspero do que o normal, e você está todo desequilibrado por dentro. E em vez, de você simplesmente amortecer aquele recado, aquela missão, aquele comando, você reage de forma negativa, e isso pode lhe custar o emprego. Isso pode colocar você numa confusão. Isso pode comprometer os próximos meses de compromissos que você fez. Tudo porque os seus sentimentos não foram bem administrados. E se você der ouvidos aos seus sentimentos, tomará decisões precipitadas, das quais mais tarde você vai se arrepender. Eu tenho uma pergunta para vocês. Digamos que você tenha 1 milhão em conta, e alguém chega e oferece para você comprar um carro de 999 mil, e você diz: puxa, eu gostei desse carro, só que eu não posso gastar R$1 a mais. E de repente, quando passam para você o valor dos documentos daquele carro, ou o imposto que você vai ter que pagar, o seguro que você vai ter que pagar, e todos os outros compromissos, você pensa assim: puxa, mas isso não vai dar para mim, eu vou gastar toda a minha reserva. Se você agir por impulso, você se endivida.
E sabe, quando a nossa alma está desconcertada, nós entramos em ciladas. Você compra o que você não precisa. Você entra em negócios que Deus não te chamou para entrar. Você faz coisas apenas para suprir, às vezes, algo interno. É que nem a pessoa que tem uma compulsão por compras. Ela vai na loja e ela tem 10 mil no cartão de crédito dela. Então ela vai lá e sabe, ela já tem os compromissos do mês, mas ela olha para algumas roupas, ela olha para alguns sapatos e ela pensa, eu vou entrar nessa, eu preciso disso, eu preciso, mas às vezes o eu preciso dela não é que ela está precisando de uma roupa, não é porque ela está precisando de um sapato, é porque na infância dela, ela não tinha sapato, é porque na infância dela, ela tinha talvez um par só, e muitas vezes ela teve que andar com o sapato furado, ou sapato rasgado, ou tênis rasgado, e agora ela tem uma necessidade de compra, ela tem uma necessidade de comprar, então ela alota os armários dela, de tudo que é tipo de sapato, de tudo que é tipo de roupa, ou seja, há um descontrole dentro dela, mas ela pensa, eu preciso, mas na verdade, ela precisava lá atrás, agora ela não precisa, ou seja, os sentimentos dela estão falando demais. Sabe, eu conheço gente que não sabe dizer não. Então, ele já está, sabe, até aqui com a água, cheio de dívidas, cheio de responsabilidades. Mas aí algum amigo diz, olha, eu tenho um negócio para você. Aí chega lá e diz assim, olha, está aqui ó, esse carro é seu, eu pensei em você. Não, mas eu não posso comprar. Não, é seu. E a pessoa não sabe dizer não, porque ela pensa assim, eu mereço isso. Eu sei que você merece, mas não é o tempo. Quantos de vocês pensam assim às vezes, eu mereço, né? Eu tenho que me presentear, eu tenho que me dar isso. Mas às vezes é um sentimento, gente. Às vezes é um sentimento, você acha que merece, então, sabe, você vai acumulando carnês, vai acumulando dívidas, vai acumulando conta. Por quê? Porque os teus sentimentos estão falando muito alto. Os teus sentimentos estão governando a tua vida, e não você governando eles. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado, não se deixe ser governado pelos sentimentos. Alguns de vocês emprestaram dinheiro, e perderam o dinheiro e também perderam um amigo. Por quê? Porque você pensava assim, eu não posso perder essa amizade. Mas você já sabia que ia perder o amigo e ia perder o dinheiro. Mas aí você tem uma necessidade de não perder ninguém. Você pensa, eu não posso perder um amigo, eu não posso perder, então que vá o dinheiro. Ei, sentimentos são como dinheiro. Você tem que saber até onde você deve ir. E você vai ter que entender algumas coisas, que se você não governar sobre os seus sentimentos vão acabar com a sua vida. Por isso eu costumo dizer, nunca tome decisões permanentes em base em circunstâncias passageiras. Porque num momento passageiro de paixão, você pode tomar uma decisão irrevogável, da qual você se arrependerá para sempre. Ninguém jamais perceberá que você está com o coração partido, que seu casamento está em crise, que você se sente confortável no seu próprio emprego, ou que você não está confortável lá, que você se pergunta por que a tua mãe não te criou, ou por que ela tratava a sua irmã melhor que tratava você. Todos esses sentimentos estão aí muitas vezes. Não tenho certeza se as pessoas sempre se importam com aquilo que você sente. Acho que algumas pessoas veem você apenas como um produto. Alô? Tem alguém aí? Sabe, algumas vezes as pessoas nos veem apenas como um meio. Para elas não importa se você está bem ou se você está se arrastando.
Elas não conseguem compreender quando você tem um dia mau. Elas olham para você e elas cobram perfeição de você. E no início do texto, quando Jesus está falando com os seus discípulos, Ele está falando de sentimentos, gente. O Senhor dedicou 11 versículos a falar conosco sobre sentimentos. Eu não tenho certeza se as pessoas, elas realmente se importam com aquilo que a gente sente. Mas é muito mais fácil para nós nos importarmos com o que sentimos do que o que os outros sentem. Se importar com o que os outros sentem é ter empatia. Mas nem todos possuem a capacidade de serem empáticos. Na verdade, a maioria é egoísta ou narcisista. Poucos são empáticos. Por exemplo, se eu tiver uma atitude ruim na sua frente, talvez para você eu seja um monstro, mas eu posso estar passando por um dia mau. Quem tem empatia vai compreender. Quem não tem empatia vai me julgar e me trucidar e me jogar para os leões. Entende como que funciona? Por isso que há pessoas que estão presas em si. Jesus está preparando seus discípulos para conquistar o mundo. E nesse preparo Ele teve que falar dos sentimentos. Sabe, tem coisas que as pessoas não gostam de ouvir, mas elas precisam ouvir. Tem gente que não é próspera porque não sabe administrar os sentimentos. Essa é uma pegada muito forte, eu não vou entrar nesse tema hoje. Mas tem muita gente que não é próspera por causa dos sentimentos. Porque há pessoas que ganham muito bem, gente, mas estão sempre endividadas. E se você for ver, sabe, o problema não é quanto elas ganham. O problema é que elas não souberam dizer não aos seus sentimentos.